Oi pessoal, eu sou o Vitor, aqui do Solstício Equinócio. E eu sei que hoje não é uma data programada pra gente postar vídeo no blog e no vlog, sendo que eu precisava fazer esse videozinho, para senão eu ia esquecer tudo e ia ficar um pouco complicado para poder gravar algum tipo de resenha, digamos assim, se é que eu faço resenha em vídeo, não é exatamente isso. Mas eu vim hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre livros, né? E a gente vai conversar sobre esses dois carinhas aqui: A Seleção, da Kiera Cass, e A Fera, da Alex Flynn. A Seleção foi a minha leitura agora normal, aquela que eu fiz pela primeira vez, e A Fera foi uma releitura minha, ok? Eu sei que possivelmente você já deve ter lido e visto várias e inúmeras resenhas sobre A Seleção, porque é um livro tecnicamente antigo aqui nos blogs, então todo mundo já leu. Eu finalmente já li. Então, se você não quer saber a minha opinião, mais uma das outras opiniões que tem por aí, vou deixar aqui no box de informação o minuto certinho do vídeo onde eu termino de falar sobre ele e passo a falar sobre A Fera, ok? Então é isso aí. Vamos lá. A Seleção é mais uma distopia que está por aí no mercado. E eu fiquei um pouco com o pé atrás, vou confessar, para ler esse livro daqui, porque a sinopse dele aqui de trás não tinha me chamado muita atenção. E eu demorei para ler. Eu tenho uma amiga, acho que vocês já devem ter ouvido eu falar aqui no blog sobre a Hannah. Ela é bastante fã da série, essa daqui, e ela ficou insistindo para eu ler, porque ela falou que eu ia gostar e não sei o que, parará. É que eu gosto de distopias. Então eu tenho uma chance. Eu também li uma resenha muito bem construtiva em um blog parceiro. Então eu finalmente consegui adquirir esse livro. Eu demorei um pouquinho para pegar ele para ler, sendo que foi uma das minhas primeiras leituras agora do ano. Assim, não vou dizer que não dá, porque eu comparei. Desculpa aí, acho que alguém me chamou aqui, eu tive que parar para poder dar atenção. Então, voltando a falar, eu comparei bastante no início, nos primeiros capítulos, A Seleção com Jogos Vorazes, porque inevitavelmente quando a gente lê alguma distopia hoje em dia, a gente vai comparar Jogos Vorazes. Isso não tem como, a gente vai fazer, é uma coisa automática. Tem um pouquinho a ver sim com Jogos Vorazes. Eu acho que a Kiera Cass se inspirou um pouquinho no modo de vida das pessoas, das castas e essas coisas assim. Também tem um pouquinho falando sobre rebeliões contra a capital e o desgosto deles com tudo que está acontecendo e blá blá blá. Sendo que a Kiera Cass, ao decorrer do livro, ela também evoluiu um pouquinho e conseguiu entrar no seu próprio mundo, no que ela fez pro livro, ela conseguiu desenvolver legal. Então vamos falar sobre a história, foco desse carinha aqui, né? O mundo, ele se passa... O mundo... Não, né? Na verdade, a história se passa no mundo pós Quarta Guerra Mundial. Se você está pensando que a Terceira Guerra não está eclodindo por aí, ela tá, porque a Kiera já pensou até além da Quarta Guerra Mundial. E tecnicamente os Estados Unidos não existe mais. E no lugar dos Estados Unidos foi criada a Illéa, que é o nome do lugar onde se situa a Seleção. Illéa deixou de ser um país governado, no caso, por presidentes, governadores, deputados e essas coisas, e passou a ser governado por um lado mais real, digamos assim, se tornou algo aristocrático. Então tem os reis, as rainhas, os príncipes, as princesas e essas paradas assim. Illéa é um país relativamente jovem comparado a todos os outros que tem lá fora. Se eu não me engano, quem venceu, pelo que eu consegui ler aqui no enredo da história, a Quarta Guerra Mundial, foi a China, alguma coisa assim.
Então a China se tornou uma dinastia bem grande, bem poderosa. Deixa eu tirar o retorno aqui que tá me dando eco. E ficou assim, por isso mesmo. Então Ileia é tudo muito pobre, se eu não me engano são 8. Ileia é dividida em 8 castas sociais. A primeira sendo a família real e a 8ª sendo mendigos mesmo, eles são bem pobres. E o livro gira em torno dessa personagem aqui, essa ruivinha. O nome dela é America Singer, o que é bem irônico, porque ela faz parte da casta 6. E a casta 6 é a casta dos artistas, e ela é uma cantora, America Singer, né? Acho que teve esse trocadilho aí, sim. E o livro é narrado em primeira pessoa através dela. E o nome do livro faz jus à história, porque quando o príncipe de Ileia ele alcança a maioridade, ele precisa casar e desposar uma menina de Ileia, uma filha verdadeira de Ileia, desde a casta 1 até a casta 8, não importa. Então o rei, a rainha, no caso o clero lá, digamos assim, eles organizam essa seleção, que é uma espécie de reality show televisionado para toda a Ileia, onde acontece uma série de competições, digamos assim, não é exatamente uma competição, onde 35 garotas vão competir para ver quem vai se casar com o príncipe. O nome dele é Maxon, Príncipe Maxon, se eu não me engano. E é basicamente isso. Assim, não vou dizer que a história me surpreendeu muito, porque não achei lá essas coisas. Mas tem o seu valor, digamos assim. Ela tem uma boa narrativa. A Kiera Cass, ela escreveu bem, ela conseguiu me prender. Eu li o livro rapidinho. Mas aconteceu uma coisa que, na verdade, várias coisas que contribuíram para eu não gostar muito da história. Não é que eu não gostei da história, eu não consegui aceitar certas coisas. Para uma distopia, a seleção não acontece quase nada, a não ser a seleção em si, que é essa escolha, né, esse concurso, digamos assim, para ver quem vai se tornar a nova princesa de Ileia e futura rainha. Mas não acontece nenhuma briga, não acontece nenhuma discussão, nenhuma desavença. Existem aquelas verbais, mas não, sabe, porradaria e essas coisas que tem que ter em distopia. Acho que o máximo que acontece entre as garotas é uma falar mal da outra e arranhar o braço da outra. Essas coisas bem, sabe, não acontece nada, não tem nada nesse livro. Tem uma parte que explode uma rebelião e eles meio que tentam invadir o palácio. Não sei se eles conseguem invadir o palácio real e blá, porque elas vão todo mundo lá pra baixo, sabe, no andar subterrâneo, e elas ficam lá até elas poderem voltar pro subsolo, sei lá. E acabou, é isso. Não tem nada demais. E uma outra coisa que eu também não achei legal, não gostei, não tô conseguindo aceitar ainda, foi que a história, ela para bem assim, tá acontecendo alguma coisa e acabou, sabe? Pra mim, um livro ele tem que ter um início, um meio e um fim. Pode até ter uma mesma história nesses 3 livros, sendo que tem que ter aquela história foco no livro 1. Sabe, tem que acontecer uma coisa, ele tem que se desenvolver e tem que acabar naquele livro 1. Futuramente vai dar continuidade no enredo foco, mas a história ali tem que ter uma historinha que se desenrola e acaba naquele primeiro livro. Não tem, sabe? Termina ali, sabe? Não. E isso foi um grande quesito para eu repensar se eu vou continuar lendo a série, tá? Eu sou muito chato para esse negócio de livro. Eu gosto de distopia, mas não sei, não me agradou muito a seleção. Como eu disse, é uma história boa, tem uma boa premissa, tem tudo para ser bom, sendo que o desenrolar, os acontecimentos não agradaram a mim. Então eu não sei se eu vou continuar lendo a seleção. Gente,
desculpa, mas eu não sei se eu vou ler a Elite. Se eu ler, vai ser igual os livros que eu tenho aqui em casa, que eu já falei pra vocês, que é o caso de Beautiful Creators, Starters, O Clã do Mago. São livros que eu li o primeiro livro, eu achei, tem uma boa história, mas o desenrolar me fez... Sabe, eu não sei se eu vou ler de novo a continuação, se eu for ler só se eu receber de presente, se eu receber de sorteio, alguma coisa do tipo, mas comprar eu não vou, tá? Então é isso, tá? Essa foi a minha opinião sobre esse livro aqui. Não funcionou pra mim, mas como todo mundo pôde perceber, estourou aí, todo mundo leu, todo mundo gostou. E corrija-me se eu estiver errado, há um tempo atrás eu vi uma matéria de que eu acho que a DCW estaria produzindo uma série de televisão para esse livro aqui, a seleção. Não sei se é verdade, tá? Eu vou buscar direitinho e se tiver alguma coisa eu vou deixar no box de informação aqui para vocês, tá? Isso aí, então... Agora nós vamos falar de A Fera. A Fera, não sei se vocês conseguiram notar, mas é uma espécie de readaptação do clássico A Bela e a Fera, sendo que nos dias de hoje. Por aí existem vários filmes, alguns seriados de televisão que estão contando essa adaptação da Bela e a Fera, sendo que o que me fez gostar desse livro foi justamente o diferencial, porque a história é narrada através do ponto de vista da fera. O livro é narrado em primeira pessoa pela fera, que aqui no caso é o Kyle Kingsbury. Ele é esse carinha aqui, na verdade tem um filme desse livro, tá, gente? E é interpretado pelo Alex Petfer e a Vanessa Hudgens. Ela sendo a Bela e ele sendo a Fera. E ele é aquele típico cara arrogante da escola, sabe? Então ele é bem ignorante, ele é bem irônico, ele é bem sarcástico, ele tira onda da cara de todo mundo, não quer nem saber, e tá por isso mesmo, entendeu? E ele gosta muito de zoar com a cara das pessoas, principalmente as garotas, que ele não sente nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de atração, seja física ou emocional. E ele zomba dessas pessoas da maneira mais rude, mais brutal que vocês possam imaginar. Até que certo dia, ele, no baile da escola, ele meio que quis humilhar uma menina que estudava com eles, que se chama Kendra. Que na história Kendra se transforma naquela bruxa que amaldiçoou a fera. Não sei se vocês lembram no clássico que teve aquela velhinha que foi procurar ajuda no Palácio Real porque ela não tinha para onde ir, sendo que ela não tinha como pagar pro rei deixar ela ficar lá, aquela coisa toda. E ela ofereceu uma rosa para ele. Sendo que o rei também era muito ignorante e não deixou a senhora ficar lá e ele a expulsou do seu reino. Então por isso ela amaldiçoou ele, que é o caso daqui, sendo que isso já inverte um pouquinho a situação. No baile o Kyle humilha ela na frente de todo mundo, sendo que ela não se importa muito com isso, porque afinal ela sabe como que ele é e ela é um ser mais evoluído e não se importa. Sendo que ela lança essa maldição no Kyle, falando que ele transpareceria o que ele realmente é internamente, uma fera, um monstro. Então foi basicamente isso. Também tem aquela parada de que dentro de tanto tempo, aqui no livro, se eu não me engano, são 2 anos que ele tem para poder arranjar uma pessoa que se apaixone por quem ele realmente é, independente da sua aparência e blá blá blá. E só o beijo do amor verdadeiro pode desfazer a maldição e aquela coisa toda. É muito legal, eu achei interessante, porque a gente nunca tinha visto nada parecido, narrado através do ponto de vista da fera. Quando eu li, quando eu vi os filmes, e conheci a história da Bela e a Fera, eu taxei o Fera como um antagonistazinho da história no início, sabe?
A gente não tem um conhecimento do porquê ele rapta o pai da Bella, aí depois a Bella vai lá tentar salvar o pai, e ele faz essa troca, liberta o pai para poder manter a filha presa. A gente não sabe, a gente tem até uma noção, mas o motivo mesmo fica um pouco desconhecido. Então eu não gostava da Fera. Só depois, quando eles começaram a se envolver, que eu passei a achar a Fera uma criaturinha bem interessante. Sendo que aqui a coisa é muito mais conturbada, muito mais transtornada do que no contozinho original, sabe? Ele tem problemas mesmo emocionais, psicológicos, o cara. E a gente fica sabendo em primeira mão todos os motivos que estão levando ele a poder fazer isso. E acontece meio que a mesma coisa. Ele pede pro pai da Bella que deixe a Bella lá e vá embora, porque ele pode tomar conta dela. Aconteceu uma tretazinha que fez com que o pai deixasse a Fera tomar conta da filha, digamos assim. Um motivo de bandidagem. O pai dela era meio que viciado em álcool, drogas, essas coisas assim. E eu achei fantástico. A Alex Flynn, pra mim, ela fez uma obra genial aqui, sabe? Ela conseguiu adaptar muito bem um dos meus clássicos preferidos, dos contos de fadas. E a narrativa dela é boa, é fluida. Eu pensei que eu não ia gostar, porque é um personagem complicado, é um personagem conturbado, ele tem problemas, sabe? E fica tudo muito complicado pra ele, entende? E o desenrolar é bom, sabe? Tem uma partezinha que eu acho interessante, que ele começa a interagir com outras pessoas através de chat, né, de bate-papo online. E ele conhece o Homem-Urso, conhece a Mulher-Sereia, também conhece um Homem-Sapo. E isso mostra que nesse mundo aqui, nesse mundo aqui onde a Alex criou, onde tem a Fera, onde tem a Bella, não é um mundo à parte, não existe só eles, não é essa exceção. Então ele mostra, ela conseguiu transmitir pra gente o conto do irmão urso, da princesa e o sapo e da Ariel. E não me surpreendeu assim ela ter feito isso, porque eu pesquisei depois e ela tem vários outros livros que ainda não vieram para o Brasil, infelizmente, retratando a história da Ariel, da Bela Adormecida, da Rapunzel. Eu achei tudo muito interessante, porque é narrado de num ponto de vista muito interessante. E eu tô com muita vontade de ler esses outros livros dela. Eu acho que eu vou baixar eles mesmo, ou comprar no Kindle ou no Kobo, tanto faz. Em inglês, tem que ser em inglês mesmo, porque aqui ainda não veio. Então fica uma dica aí para a editora, a Record, que trouxe a Fera para o Brasil. Traga os outros contos da Alex Flynn para cá, porque vai ser muito bom. Eu recomendo tanto o livro quanto o filme. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, mas eu recomendo o filme desse livro. É muito fiel ao livro. Vocês vão gostar. Falando sério. E foi uma ótima releitura, foi muito gostosa, foi muito prazerosa. Eu não sei nem se eu vou reler de novo. Devo reler porque eu gostei bastante, se tornou um dos meus livros favoritos, a Fera. É bem legal mesmo, tá? Então, gente, agora eu vou falar umas coisinhas aqui. Algumas pessoas estão pedindo para mim mostrar a minha estante numa espécie de bookshelf tour, sendo que eu não tenho livros o suficiente para poder fazer uma bookshelf tour. Não tenho tantos livros quanto as outras pessoas dos blogs e dos blogs. Eu comecei a fazer a minha coleção no meado do ano passado, em julho ou agosto de 2013. Então não tem tanta coisa assim. Mas quem acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, tá sabendo que eu tô ganhando através de alguns pequenos book hauls. Eu mostro lá nas fotos, faço um videozinho, posto lá e
É isso aí. Então eu vou dar uma olhadinha, eu vou pensar se eu faço um bookshelf tour ou não, tá? Mas qualquer coisa eu deixo vocês informados, tá bom? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado, mais do que eu, né? Mas enfim. E é isso aí, gente. Me diga aí se vale a pena realmente eu continuar lendo a série da seleção, porque todo mundo gostou, todo mundo tá falando tão bem, tão bem, tão bem. Eu não sei se eu vou continuar lendo isso. Então, vale a pena, gente, eu continuar lendo isso daqui? Não sei, eu não tenho nada contra isso aqui, sabe? Mas, quem sabe? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu já falei isso 2 vezes. Enfim, beijo pra vocês e até a próxima.